Que final maravilhoso de cinema foi esse de Demon Slayer pra gente lembrar como esse anime sabe fazer direito. Episódio 11, penúltimo dessa nova temporada de Demon Slayer, quase encerrando o arco dos Hashira, e veio com cena pós-crédito ou no meio dos créditos que, sinceramente, me deixou num hype gigantesco pra semana que vem. Episódio dessa semana já teve uns 10 minutinhos a mais, meia hora de duração, e na semana que vem vai ser talvez uns 40 e poucos, então, gente, segura na emoção, porque se você achou que essa temporada foi muito de transição, muito lento episódio que vem, não vai ser nem um pouquinho. Oi, eu sou a Gabi Xavier e dessa vez voltei pro nosso Domingo dos Hashira, domingo em que a gente comenta a temporada nova de Demon Slayer neste canal, e vamos comentar esse episódio 11, que tá quase encerrando uma temporada tão curtinha, mas que eu tô gostando bastante. A jornada até aqui foi pra situar a gente nesse momento prévio a uma batalha final, ao enfrentamento com o Muzan. Por que Kibutsu de Muzan, que aparece sempre ali com seu chapeuzinho, ou um look ali todo arrumado, gracioso, ele não foi colocado à prova no anime pra gente. Num passado lutou contra o maior espadachim de todos, quase perdeu. Ali no presente, matou um humano aqui, formou uma família ali, andou atrás dos outros estilo Michael Jackson a colar, mas a gente não viu o Muzan em ação de verdade. Agora é que a coisa vai começar a pegar fogo. Só que, antes disso do Muzan entrar em ação de verdade neste final icônico, a gente teve um foco maior, não só no Tanjiro e algumas passadas em Zenitsu, que tá completamente diferente por algum motivo. Um humor aqui e ali com Inosuke maravilhoso, o próprio Genya, um pouco do Pilar do Vento, Pilar da Água brigando, Tanjiro transitando entre esses núcleos. Com tudo isso, tivemos também um destaque na metade do episódio inicial para o Pilar da Pedra. Pilar da Pedra, que sim, se você não percebeu como Tanjiro, não enxerga, o olho dele era todo branco, eu acho que isso era um pouquinho óbvio, ou não, porque ele era o mais forte, super capaz, luta contra Onis mesmo sem enxergar. E a gente vê que realmente é um pré-requisito para Hashira, que para se transformar num Pilar ou num Hashira, você tem que sofrer. E quanto mais você sofre, melhor, mais capaz você é. Triste ou não, todos esses que a gente já conheceu ao passado, que fazem parte do grupo dos Hashira, eles tiveram uma relação muito pessoal, particular, mais intensa ou menos, com os Onis. Uma dívida, uma vingança, um desejo que está incorporado a vários outros traumas. Neste caso de Himejima, ou o Pilar da Pedra, está relacionado a crianças. O começo do episódio termina mostrando que o Tanjiro conseguiu empurrar a pedra com todo o seu esforço, de todo o suor e líquidos do seu corpo, e incentivou de uma maneira ali que o próprio Inosuke também conseguisse partir para essa jornada de quase terminar de empurrar a pedra, achar a sua força, o seu foco e conseguir colocar em prática essa última missão. E o Zenitsu, ainda cheio de medos, recebendo uma carta que na hora de receber teve uma extensão um pouquinho maior entre a cena dele com o Taro. Aliás, o episódio adaptou 2 capítulos quase completos do mangá, quase todo os 135 que já tinha sido adaptado o comecinho na semana passada e totalmente os 136, o que significa que encerramos oficialmente o arco dos Hashira. E o episódio foi muito fiel ao que a gente tinha no mangá, entretanto fazendo essa fórmula que já é comum não só nessa temporada, mas em Demon Slayer no geral, que é estender um pouquinho as cenas, explicar um pouquinho melhor, dar algumas falas, por exemplo, mesmo entre o Zenitsu e o seu passarinho, para que aquilo não apenas tome tempo de tela, não, mas dê uma nuance a mais para o que está acontecendo, para que as coisas não pareçam tão jogadas como pareciam sim, muitas vezes nesse mangá. Mais à frente, a gente viu inclusive que essa carta que não foi revelada conteúdo, no mínimo causou uma mudança de expressão e de comportamento no Zenitsu, que desde o começo desse arco era como gritalhão, nervoso, ansioso, covarde, sempre se achando menos, sempre pensando ser incapaz, sempre com medo de seguir em frente, já pensando na incapacidade e falha. E ali, quando o Tanjiro o encontra, ele tá com uma postura completamente diferente. A voz muito grave, a tonalidade mais séria, a postura mais ereta, de costas, machucado, roxo, sujo, mesmo antes de mostrar o seu rosto ensanguentado e expressão de seriedade, a gente já sabia que algo não estava normal. O próprio Tanjiro também percebeu, mas o Zenitsu não deu abertura para que descobrissem o que estava acontecendo com ele. A única coisa que é dita por este rapaz neste episódio é que dessa vez ele sabe o que precisa fazer agora.
O que fez que ele mudasse a sua postura para um treinamento pesado, para acabar com o seu corpo e sair daquela postura de covardia? Isso é um mistério que em breve a gente vai descobrir, e aí vocês vão ver que tudo está conectado nessa história. Antes da gente falar de passado do Pilar da Pedra, só continuando, a gente teve 2 momentos que foram interessantes para dar aquele alívio cômico também, já que é um episódio que trouxe dramaticidade pesada com o passado do Pilar e também com o final. Primeiro, um momento de jantar entre Inosuke, Tanjiro e Genya, que teve ali um atritozinho porque o Inosuke ficou zoando Genya, que ele não sabe controlar a respiração nenhuma, né? Ele não tem técnica de respiração, que ele já empurrou a pedra e o Genya não, que o Genya é fracote, os dois que são esquentadinhos brigando, o Tanjiro sentando em cima do Inosuke pra apartar a briga. E a fala importante, que nunca é descartável, da gente descobrir que o Pilar da Pedra, que tem dificuldade de confiar nas pessoas, ele não aceitou o Genya como seu Tsuguko, ou aquele que vai ser o seu sucessor da sua técnica, pela incapacidade do garoto de conseguir dominar uma técnica de respiração, mas depois que ele soube que o Genya comia ali os Onis, ele direcionou o Genya para a Shinobu para fazer um estudo, ver se estava tudo bem. A Shinobu deu umas broncas nele, mas segundo o Tanjiro, com certeza ela estava preocupada com a saúde do Genya, e o próprio Pilar da Pedra, o Himejima, aceitou o Genya como o seu discípulo, não sucessor, mas aceitou treiná-lo, o que é uma coisa bem valorosa, porque este pilar, como a gente viu, tem uma específica dificuldade de confiar nas pessoas, especialmente nos mais jovens. Já Tanjiro, que seguiu para encontrar com o Pilar da Água Gyu, encontra ele meio treinando, meio brigando com o Pilar do Vento. Sanemi, que estava com fogo nos olhos desde que ouviu do Gyu que ele não era igual aos outros. Na verdade, o Gyu estava se diminuindo, mas ele achou que o Gyu estava se fazendo de melhor de todos. E um treinamento entre Hashiras virou um negócio meio violento, porque Sanemi estava com raiva. Como cara da paz, o Tanjiro apartou a briga, entrou com um assunto de, com meu olfato maravilhoso, senti que você tem cheiro de bolinho de feijão, com matcha, você gosta, trouxe o bolinho pro assunto, desviou o foco da raiva do outro, levou um socão, ficou desacordado, mas apartou a briga. E a fofura do Gyu, que também costuma ser super sério, ele agradeceu pela dica do Tanjiro, porque agora ele teria uma justificativa para carregar bolinhos de feijão embaixo ali, escondido na manga, e sempre entregar pro Sanemi quando o encontrasse. Vai que dali surgisse uma amizade. Olha que fofo, se eles não tivessem no momento que tudo tivesse em calamidade, podiam sentar numa mesa e comer bolinhos de feijão. Agora para as calamidades deste episódio belíssimo em arte, belíssimo em trilha sonora e direção. O nosso flashback do Pilar da Pedra trouxe mais um momento super impactante, dramático e pesado para o passado de um desses mais fortes entre todos. O Pilar da Pedra morava num templo junto de crianças órfãs que ele cuidava ali dentro. Ele era já cego e muito mais magro, fraco, até porque ele comia pouco. O que ele conseguia de comida por um precinho ali interessante, ele disponibilizava para as crianças. O anime trouxe uma cena interessante de interação entre ele e a garotinha mais nova, Sayo, em que todos estão ali comendo e ela fica séria, pensativa, até que oferece o seu peixe para o Gyomei, né, o Himejima, e ele não aceita, porque não, eu tô acostumada, eu como pouco mesmo, pode se alimentar. Isso foi importante porque criou uma situação em que o anime, diferente do mangá, mostrou um vínculo, uma preocupação, um afeto que aquela criança tinha pelo cara que a cuidava. Não é como se ela fosse indiferente, como parece no final. E eu ainda tenho uma teoria diferente sobre esse final com a Sayo também, tá? Mas a gente vai chegar lá. O que rolou é que ali onde o Gyomei morava com as crianças, era no meio de uma floresta, um local abandonado, e a coisa dos Onis ainda era uma lenda. Como a gente sabe, o governo, as pessoas, mesmo o esquadrão de exterminadores não espalham por aí a questão dos Onis existirem para não criar um alarde, para não criar um desespero, uma histeria. Mas alguns lugares têm ainda essas lendas de tempos em que antepassados sabiam que essas criaturas existiam e andavam à noite. Por isso que nesse templo as crianças, 8 crianças, eram proibidas de sair quando o sol se punha. E o próprio Gyomei colocava incensos de glicinha, que são aquelas plantas que são venenosas aos Onis, em frente à porta para que eles não entrassem. Então, se você fica lá dentro durante a noite, em tese todos estavam protegidos. Um jovenzinho, marque a cara deste jovenzinho, resolveu sair durante a noite, ficar lá fora além do tempo, e o que aconteceu? Ele foi achado por um Oni.
E para comprar esse Oni e sobreviver, o que este malandro fez foi dizer: eu te dou ali, ó, 8 corpos, 7 crianças e um adulto e você me deixa vivo. O que é uma burrice, porque o Oni podia matar todos e ele inclusive também, mas tudo bem, foi uma tentativa de um grande filho da... Desculpa, me recompondo. O que aconteceu foi que ele chegou no templo, ao invés de passar o incenso e ficar lá dentro protegido, não, ele realmente destruiu os incensários, apagou os incensos e ele fez com que o Oni entrasse lá e imediatamente já matasse 4 das crianças. O Gyomei, muito assustado, se levanta, mesmo sendo cego, mesmo com seu corpo frágil, mesmo não tendo uma voz ativa ainda para gritar e dar ordem para as crianças. Ele tenta proteger as 4 restantes, só que 3 delas não o obedecem, fazem o que querem, saem correndo pelo medo, pelo desespero. E essas 3 crianças são rasgadas na garganta, no meio do escuro, e só uma fica atrás do Gyomei Himejima. E essa criança é justamente a Sayo, que teve uma cena extra de interação maior com este agora pilar, e ela ficou atrás dele e ele teve um senso de proteção tão grande, mesmo sem qualquer probabilidade possível ou lógica naquele ponto de vencer, ele vai para cima do Oni. E é aí que ele descobre que ele tinha uma força gigante que ele desconhecia. Que se nunca tivesse fugido uma criança encapetada e transformasse aquilo numa tragédia, ele jamais, talvez, saberia dessa sua força interior. Ele consegue arrancar os braços do Oni, ele joga o Oni no chão e ele começa a dar socos com toda a sua força de uma maneira assustadora. Até ele se assustou com a força dos seus golpes deferidos. Enquanto isso, o anime dá um foco muito grande nos golpes molhados ali do sangue daquele corpo se desfazendo, se reconstruindo e se desfazendo por horas a fio, e a menina Sayo no canto, abaixada, tampando os olhos, só vivenciando toda aquela tragédia, toda aquela morte, todo aquele sangue que respingava nela até o amanhecer, quando aquele Oni, enfim, foi todo carbonizado e o corpo se desfez, e depois a polícia chegou naquela cena. Uma cena de corpos espalhados, rasgados, o único adulto ali naquele local que sobreviveu junto a outra criança completamente ensanguentado, os punhos cheios de sangue, machucados provavelmente. E o que a criança falou para as autoridades? Que um homem monstruoso matou todos ali. Eu não sei se a Sayo realmente queria dizer que o homem era o Gyomei. O Gyomei até fala pro Tanjiro que criança, 4 anos, a menina tinha, ela pode ter confundido tudo, o que eu acho que é plenamente justificável e não vai necessariamente pelo caminho que a mágoa do Gyomei completou ali entre as lacunas de que ela era uma criança mentirosa, ruim, que crianças são assim mesmo. Eu acho que pelo trauma, por si só, ela podia sim ter confundido as coisas pela imaturidade, falta de idade para entender e achar que aquele mesmo monstro surreal da fantasia que entrou ali dentro no escuro à noite, é bom lembrar, não tinha luz para ela enxergar e entender o que estava rolando, era o mesmo cara que estava ali, o Gyomei, que cuidava de todos. É natural que ela tivesse confundido, mas eu ainda acho que ela pode ter contado da forma que ela entendeu, o que ela enxergou, mesmo que fosse a criatura monstruosa, o homem que matou todos, e mesmo sem se referir ao Gyomei, sem ter certeza, ela acabaria por o incriminar porque não tinha nenhum outro homem ali, exceto ele, já que o Oni se desfez e nessa realidade, Onis são lendas. Gyomei foi preso e só foi salvo da sua execução pela pena de todos os homicídios que ele teria cometido, porque Kagaya, o Buyashiki, ou Yakata-sama, que termina neste momento tenso no final do episódio, foi lá e conseguiu o soltar e o trouxe para o Esquadrão dos Terminadores. Assim ele virou o Pilar da Pedra, tão poderoso, muito mais forte, gigantesco como a gente vê hoje. E que se emociona muito facilmente, que chora até se ver lixo jogado na rua, como a gente sabe oficialmente, mas o que dá a entender é que desde que isso aconteceu, ele chorou na prisão e ele sofre com mágoas e traumas e dores do passado que ele nunca recuperou, nunca se recuperou disso. Por isso que ele só confia no Tanjiro quando ele vê que é um garoto que passou por várias provações, por vários momentos em que ele se sentiu acuado e ele nunca se revoltou, nunca virou contra os seus. A escolha de ajudar os moradores do vilarejo e não a sua irmã que estava carbonizando no sol foi dela, tudo bem, mas ainda assim você poderia ter recuado em diversas outras situações. O Gyomei passou a confiar no Tanjiro quando ele teve possibilidade de mudar, ser cruel, egoísta, e ele não foi. Provavelmente o mesmo aconteceu em relação ao Genya. E quando ele faz carinho no Tanjiro, a gente vê como o trauma não foi superado, porque há uma associação direta entre o carinho que ele gostaria de estar fazendo na Sayo. A gratidão,
atenção obrigada que ele gostaria de ter recebido daquela garota e ele só recebeu desfeita. Assim ele sentiu e sente até hoje. Um homem tão forte, tão essencial para esse universo e ainda assim tão fragilizado por dentro. Agora, falando de Oni, falando de Muzan, de Buyashiki, de final, a gente chega no final, sobem os créditos e no meio da música, que eu nessa temporada eu gosto mais do encerramento, a música do encerramento do que da abertura. Nossa, então eu fiquei assim, maravilhada quando a gente viu aquela última cena, com o Muzan chegando, com tudo lindo, texturas das pedras no chão, dos seus passos, o ambiente, a música, tudo em slow motion, Muzan chegando no terreno do Buyashiki. Depois, aliás, de uma cena que a gente viu o próprio Sanemi descobrindo um dos olhinhos que estava lá observando tudo e percebendo que tinha gente infiltrada no território, mas tarde demais, porque os olhinhos da Oni da Biwa acharam exatamente o esconderijo do líder dos exterminadores. O Buyashiki estava caído, muito doente, já esperando a chegada do Muzan em qualquer momento. Então você sabe que quando ele se vira e diz, ah, então você veio, ele não é exatamente surpreendido, está ele e a sua esposa quase como o aguardando, portas abertas, e a chegada do Muzan com a música correndo dá um impacto enorme para esse final, porque não só encerra a adaptação do arco dos Hashira, mas é um ponto de virada para o que vem em seguida. O próximo episódio mais longo vai ser assim, incrível, vai deixar a gente agoniado disso acabar nesse momento, implorando para que eles falem, olha gente, em outubro volta, mas dizem que vai vir 3 filmes, não quero falar sobre isso agora. Muzan chega, quase como se ele estivesse saindo do meio das névoas, uma figura fantasmagórica, demoníaca, mas sempre bem arrumado, que chega na porta de Buyashiki e eles se cumprimentam, antes será de um caos acontecer. Linda, linda, linda finalização, meu hype só subiu, a música só ajudou e eu tô aqui, ó, passando mal esperando semana que vem chegar. Semana que vem episódio promete ser de mais ou menos uns 40 e poucos minutos, 1 hora com intervalos, na TV do Japão, claro, porque lá tem intervalos na exibição. E eu estarei aqui pra gente comentar tudo que rolou e depois a gente faz um balanço geral da temporada também neste canal, então já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e deixa aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você espera do próximo. Gente, se eu pudesse apostar, eu acho que o próximo episódio tem plenas condições de adaptar capítulo 137, 138 e até chegar no 139, se eles quiserem. Porque aí eles param na beira realmente da coisa começar pra valer. Mas vai começar de qualquer jeito, vocês vão ver. Eu aguardo vocês na próxima semana. A gente se vê. Tchau, tchau!